Minutos e no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com o professor Reginaldo Nasser, professor livre docente de Relações Internacionais pela PUC São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica, e vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos e as relações com o Brasil, dependendo de como será o resultado, quem ganha, Trump, Biden. Bom dia, professor Reginaldo, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, é um prazer falar com vocês sobre esse tema tão importante no dia de hoje. Professor, o mundo inteiro com as atenções voltadas para os Estados Unidos, essas eleições que podem modificar muito todas as relações internacionais em função do vencedor de um ou de outro candidato. Mas o sistema eleitoral norte-americano, diferente do que acontece no Brasil, ele tem umas particularidades, umas peculiaridades que deixam, às vezes, as pessoas confusas. Como é que pode uma pessoa ou um candidato receber mais votos e não ser eleito presidente nos Estados Unidos? Fala um pouquinho de como é que funciona esse sistema, antes da gente falar das possibilidades do resultado final, de como é que é eleito um presidente nos Estados Unidos. Bom, então os Estados Unidos, o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um estado federal, né? É um federalismo. Então você tem, as unidades são os estados, né, que compõem a federação. Cada estado tem um número de delegados, né? Por exemplo, estou tentando lembrar aqui, Califórnia tem 55, Texas, não sei se 45, 50, cada um tem um número de delegados, né? Esses delegados é que vão votar para presidente. Então, o eleitor, eu, você, como se fosse aqui no Brasil votar, nós votamos nos delegados, né? A gente vota um delegado do partido. Então, por exemplo, estou falando da Califórnia, segundo as pesquisas, já é dado como certo que o Biden ganha lá, não é um estado que vai ter disputa. Então, o Biden ganhando, ele leva 55 votos. São os votos da Califórnia, né? Então, por isso que às vezes acontece que um candidato, como foi o caso da Hillary Clinton, ela teve mais votos, né, no total do que o Trump. Mas no cômputo de número de delegados por estado, ele acabou ganhando, né? Então, e esse número de delegados, professor, ele se dá em função da população de cada um desses estados? Ele tem um critério de população, tem algum outro critério também econômico, tem uma série de critérios, mas basicamente é de população, né? E aí ele tem esse número fixo de delegados que vão lá votar. Então pode ser que acontece de dar essa diferença, né? Não ser eleito por voto majoritário, mas ser eleito pelos delegados que compõem os estados. Agora, professor, o candidato presidente Donald Trump, numa característica também das eleições nos Estados Unidos, permite o voto por correio. E Trump já anuncia a possibilidade de fraude, colocando inclusive em xeque todo o sistema de escolha da democracia nos Estados Unidos. O que isso pode acarretar para a segurança das eleições e a possibilidade até de conflitos internos nos Estados Unidos em função dessas posições extremistas de Donald Trump, uma vez que ele está muito atrás nas pesquisas de opinião da eleição para esse ano, não, professor? Sim, eu acredito que o Trump está fazendo, acho que é mais do que extremismo, né? De uma certa forma é um ataque às instituições fundadoras dos Estados Unidos. Porque uma coisa é você, mesmo no caso lá do Bush, divergir de contagem de votos, mas não do sistema. Tanto é assim que hoje eu estava lendo qual a percepção, que é muito interessante, que os chineses estão tendo da eleição norte-americana. E aí eles estão estranhando muito. Falar, como assim? O presidente do país está dizendo que a eleição pode ser fraudada? Quer dizer, isso mostra a vulnerabilidade do país, não é só dos republicanos. Então ele está numa situação, eu acho, de desespero. Isso já vem acontecendo nos últimos meses, em função das pesquisas de opinião. Então, a todo momento, ele está levantando algo que possa polarizar mais ainda, pensando que, com isso, ele possa reverter o resultado. Então, a todo momento é polarização. É a tônica dele, é a lógica dele, e levar essa polarização ao limite, né? Mas isso, obviamente, tem um preço, né?
vamos torcer para que não aconteça nada além dessas declarações. No entanto, está estimulando muitos grupos aí denominados radicais, né, que inclusive estão ameaçando quebrar lojas, as lojas estão fechando, as pessoas armadas na rua. Então, é um estímulo muito, muito perigoso, e eu diria, nesse aspecto, ele é inédito na história dos Estados Unidos. Não se tem conhecimento de uma eleição onde, inclusive, o presidente atual colocando em xeque as instituições do seu país. Outra característica das eleições nos Estados Unidos se dá também com o tempo da apuração, diferente do que acontece no Brasil. E isso pode ser um outro fator de elevação da tensão dentro dos Estados Unidos, não, professor? Pode sim, quer dizer, como eu estava dizendo, os votos, cada estado também tem sua regra de votação e de apuração, né? Então, as estimativas é que quase já 100 milhões de pessoas já votaram, né? Então a gente olha, dia 3 é a eleição nos Estados Unidos, mais ou menos. Então alguns estados já estão votando. Outros têm também uma regra de apuração, que demora mais, outros são mais rápidos, né? Então vai num ritmo bem diferente. Mas, de toda forma, segundo as pesquisas, eles estão, na verdade, as apurações vão ficar de olho nos estados chamados decisivos. Por exemplo, o Texas, onde tem disputa. Porque, por exemplo, se o Biden ganhar, já é bem provável que ele seja o presidente. Texas, Flórida. Então, eles já estão listando os estados que são onde tem a disputa, né? Onde são decisivos para isso. Então, por isso que também alguns dizem que pode ser que ou no final do dia de hoje ou amanhã, né, a tendência já indique quem vai ser o presidente. Mas, como você disse, em função disso, oficialmente, quanto mais demora, mais a possibilidade de o Trump estar insuflando as pessoas a duvidarem dos resultados, né? Professor, para a gente terminar essa avaliação sobre o sistema em si de eleição nos Estados Unidos, Trump também ameaça com a judicialização dos resultados. Isso também pode criar outro fator de instabilidade, e essa instabilidade pode se alastrar para o mundo inteiro, não? O que a gente está percebendo é o seguinte, está jogando com todas as armas, ou seja, as formais, vamos dizer assim, legais, né, como você está dizendo, e as outras, que nós estamos apontando, né? Então, ele joga nos dois times, né, nos dois campos, o formal, legal, e o informal, induzindo as pessoas a duvidar. Então, é um jogo perigoso, né, não é algo... Então, portanto, se a gente olhar o chamado, colocar entre aspas aqui, o trumpismo, é algo muito momentâneo, né? Veja, outro dia está dizendo, ele pode até ganhar a eleição, né? Mas mais do que isso, mais 2 mandatos, formar uma corrente, uma tradição, uma tendência, é muito improvável, porque é muito conflito, é muita tensão, ninguém consegue, né, governar dessa forma, né? Então é um risco, ele está jogando tudo, inclusive alguns analistas dizem, inclusive por questões pessoais, né, há vários conversas, há vários boatos que ele está literalmente quebrado financeiramente, né? Então ele está jogando tudo, né? Agora, ele jogar tudo é uma coisa, o problema é quem vai atrás dele, né? Sem dúvida. Então parece que tem gente que vai, né? Porque ele tem apoio. Esse é o problema. A gente está conversando com o professor Reginaldo Nasser, que é professor livre e docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professor, agora vamos falar das possibilidades que se abrem com a eleição de Trump ou Biden. Muita gente aponta que Biden pode ser um fator positivo para as relações com o Brasil. Mas, na verdade, a gente pode estar falando entre o menos pior, porque a gente pode seguir aquela máxima que não importa o presidente, Estados Unidos primeiro? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho dito o seguinte, eu particularmente torço para o Trump perder, não para o Biden ganhar, né? Porque justamente é isso. Quer dizer, o Biden, inclusive dentro do Partido Democrata, ele é a ala mais à direita, né? A gente lembrar que ele ganhou no final do Bernie Sanders.
que era o fator mais progressista. Eu também tenho visto um certo exagero, hoje eu vi na imprensa geral brasileira, na grande imprensa, parecendo que se o Biden ganhar, vamos estar no céu, no Nirvana. Não é verdade, não é verdade. Quer dizer, eu acho que o Trump fez um governo tão ruim, né, tão irresponsável, que o Biden acaba ganhando projeção e a gente fica na esperança, achando que vem algo muito melhor. Eu diria o seguinte, os democratas, os republicanos são diferentes em muitos aspectos e são semelhantes em outros. Seja porque tem pontos de vista semelhantes sobre vários assuntos, seja porque também boa parte da política internacional americana vai além dos presidentes. Ela depende do Congresso, ela depende do Senado, ela é uma política fortemente marcada por lobbies. Então, é preciso ter muito cuidado. Então, por exemplo, um assunto, vamos supor, aço, que volta e meia tem medida protecionista. Não vai achar que o protecionismo acaba unindo, por vezes, republicanos e democratas. É muito interessante isso. Se você olhar alguns anos atrás, né, a pecha de protecionistas eram dos democratas e os republicanos livre-cambistas. Né? Hoje o Trump assumiu o protecionismo, né? Por ali uma composição dos grupos. Então, é importante a mudança do presidente, mas ela não é tudo. Né? Um país, os Estados Unidos, para entrar numa guerra, por exemplo, ele precisa de apoio do Congresso. O Congresso precisa votar o orçamento de guerra. Né? Então, uma série de assuntos que isso acaba semelhando. Eu diria, já adiantando, que um assunto, um tema, esse vai ser muito diferente se houver mudança. Meio ambiente. Sim. Esse não há dúvida, que a mudança vai ser muito grande. Então, nesse aspecto, é que as relações com o Brasil teremos problemas. Né? Pelo menos o governo brasileiro terá muito problema se o Biden for eleito. Nesse aspecto, os republicanos e os democratas divergem bastante, e essa divergência aumentou nos últimos anos. Por quê? Porque a questão das mudanças climáticas estão ganhando uma proporção cada vez maior nos últimos anos, e, portanto, as diferenças são cada vez mais pronunciadas. Então, nesse aspecto, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, de alguma maneira, a posição de submissão do governo Bolsonaro fica prejudicada caso o Biden seja o eleito, né? Não tenha dúvida nenhuma. Aí é um outro aspecto. O outro aspecto eu chamaria, a gente fala transnacional. Por quê? É a parte onde o governo, o presidente dos Estados Unidos e a sua entourage influencia outros grupos pelo mundo. Então, para além da relação governamental, tem uma influência política na sociedade, né, no apoio, no estímulo, né? Quer dizer, o Bolsonaro, os seus filhos, nas suas declarações, nos seus posicionamentos, eles se ancoram fortemente no Trump. Né? E assim como eles fazem aqui, tem a direita na Índia, tem a direita na Hungria. Então, esse espectro dessa direita, dessa extrema-direita, vai sair enfraquecido, não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque nada mais, nada menos, se isso acontecer, que a grande potência está mudando de rumo. Né? E, portanto, isso vai atingir fortemente essa parte, eu diria mais, de politização da sociedade. Esses temas que dizem respeito a comportamentos, né? A questão de gênero, a questão do aborto, quer dizer, esses temas são muito, muito fortes na direita americana e, portanto, aqui na direita no Brasil e outros lugares do mundo. Então, isso será enfraquecido, sim, sem dúvida. Quero agradecer a participação do professor Reginaldo Nasser, professor livre e docente de Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, falando sobre a expectativa, resultado das eleições que acontecem hoje nos Estados Unidos. Na verdade, já começou há algum tempo e que vai apontar um novo presidente, Donald Trump, candidato à reeleição contra Joe Biden, candidato democrata, que todas as pesquisas apontam como favorito, e o que pode mudar no cenário internacional em função dessa escolha
do povo norte-americano. Professor Reginaldo, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a fazer contato com o senhor e ficamos na expectativa para um resultado dessas eleições que certamente mexerão com toda a geopolítica no mundo. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês e tenham um bom dia. Conversamos com o professor Reginaldo Nasser, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.